Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo módulo, o módulo de avaliação e classificação da pele. Pele sadia, pele com disfunções estéticas. A partir desse momento, vocês vão estar aptos para avaliar muito bem a pele dos clientes de vocês. Nós vamos entender os diversos tipos de classificação de pele, quanto à sua oleosidade, quanto à sua hidratação. Nós vamos fazer exercícios de avaliação juntos e a partir de agora vocês já vão poder avaliar clientes, familiares, quem quer que seja, para treinar tudo que vocês estão aprendendo aqui durante esses módulos. Então vamos lá? O tema da nossa aula é a avaliação e classificação da pele sã. E para que a gente compreenda como avaliar e classificar a pele, precisamos passar primeiro por alguns conceitos. Para entendermos a avaliação, especialmente uma avaliação dermatofuncional ou estética, precisamos entender como é realizada essa avaliação e o que diferencia a nossa avaliação de uma avaliação dermatológica ou qualquer outro tipo de avaliação. Primeiro vamos entender que a cosmiatria é uma ciência que se ocupa basicamente do cuidado e da melhoria de características estéticas de uma pele sadia. Nós não estamos ainda falando de uma pele com disfunções. O propósito dessa ciência, que é a cosmiatria, é proporcionar melhoria da aparência e prevenir desordens cutâneas. Hoje nós temos cosméticos que se ocupam também do tratamento destas desordens cutâneas. E existem evidências, segundo a literatura, de que a melhoria dessas aparências, melhoram de uma certa forma a autoestima dos nossos clientes e implementam as relações sociais e profissionais. Então está mais do que provado que estética, cuidados estéticos, melhoria da autoestima também melhora as relações sociais de trabalho de todos os nossos clientes. Para isso, existem particularidades de consultas que nós vamos ver a partir de agora e que diferencia a nossa consulta de uma consulta médica. Que particularidades são essas? Primeiro, nós temos uma anamnese, que é uma anamnese extremamente cuidadosa. E eu costumo dizer hoje que é uma anamnese 360 graus, porque ela leva em consideração, sim, a ocupação, o trabalho do cliente, os riscos que ele tem no seu ambiente de trabalho, seja esse risco um risco de exposição solar, um hábito nutricional, uma exposição a um ativo químico, a um fármaco, a altas temperaturas ou a baixas temperaturas. A nossa avaliação também envolve um exame físico, que é um exame minucioso, e é um exame que aborda tanto a pele como fâneros, como seus anexos cutâneos, exatamente como nós vimos lá atrás no primeiro módulo de formação. Nesta nossa anamnese, nós temos por obrigação ouvir as queixas dos nossos clientes sem acrescentar as nossas queixas. Nós temos um péssimo hábito de associar as nossas queixas às queixas do cliente. Então, muitas vezes, o cliente chega para tratar, talvez, uma simples hiperpigmentação. E nós enxergamos flacidez, pitose, muito mais coisa, além da queixa principal do cliente, porque, de uma certa forma, estamos apegados a padrões de beleza. Esse tipo de conduta não pode acontecer. Nós precisamos ouvir os clientes, saber introduzir algumas particularidades que necessitam de tratamento, mas não ir de encontro à sua queixa principal, ok? Vamos aprender a avaliar a pele agora quanto à sua característica de hidratação, desidratação e oleosidade. O primeiro tipo de pele, dentro da classificação dos tipos de pele que nós vamos falar, é a pele normal ou pele eudérmica. E é o tipo de pele mais raro que existe hoje. E eu digo raro porque há um tempo atrás nós dizíamos que essa era a pele do bebê. E nós já vimos hoje, Nós conseguimos observar recém-nascidos com características de pele que não são normais. Crianças com dermatite atópica, dermatite seborreica, com infecções fúngicas, virais. Então, hoje, qual é o conceito de pele normal? Como entendemos pele normal? A pele normal ela é uma pele lisa, suave e flexível, é uma pele suave ao toque. Ao tocar essa pele, nós percebemos que é uma pele macia, é uma pele nutrida, ela é uma pele com poucos orifícios pilosebáceos visíveis, os famosos poros dilatados, então tem pouquíssimo poro dilatado, e é uma pele que tem uma secreção sebácea, de sebo e sudorípara muito controlada, ou seja, elas estão em equilíbrio.
Uma pele desidratada ou uma pele seca, ela é completamente diferente de uma pele hidratada, como uma pele normal. A maior parte das pessoas que apresenta pele eudérmica ou normal, elas também possuem pele hidratada. E como é que se comporta uma pessoa com pele seca? As pessoas que têm pele seca, elas já têm um grau de imbibição muito inferior ao normal. Nós sabemos que o líquido ele não brota da nossa pele e que ele precisa vir de algum lugar para nutrir os nossos tecidos. Geralmente os indivíduos que têm pele desidratada, eles são pessoas que bebem pouquíssima água, pouquíssimo líquido e por isso o fornecimento, a imbibição dessa pele ela é menor, ela é inferior. Além disso, esse é um tecido que tem uma perda de água transepidérmica exagerada. E isso pode acontecer por N razões. Ou esse indivíduo trabalha num ambiente em qual existem condições que favorecem essa perda maior, num ambiente muito quente, num ambiente pouco úmido, num ambiente muito frio, ou ele tem realmente algum distúrbio do seu manto hidrolipídico. Lembram-se o nosso NMF falado lá no primeiro módulo de anatomofisiologia do sistema tegumentar, propiciando então uma perda exagerada, transepidérmica ou dermoepidérmica. Geralmente esse tipo de pele está associado aos climas frios. Então nós encontramos pessoas com pele seca em países frios, em estados frios, em regiões do interior do estado. Mas não é impossível, muito pelo contrário, é muito normal, mesmo não estando no clima frio, que nós tenhamos desidratação não só na face, mas em áreas do nosso corpo. Geralmente, a população aqui do Nordeste, ela apresenta uma desidratação muito forte em regiões de membros inferiores, em joelhos, em cotovelos, lateral da perna, e nós podemos ver aspectos muito parecidos como esse. Como é o aspecto de uma pele ressecada? Ela é uma pele descamativa, ela é uma pele apergaminhada, semelhante a um pergaminho, então ela é muito amassadinha essa pele, e ela é uma pele que mimetiza rugas, ou seja, ela é uma pele que parece que tem rugas, mas não tem. Parece que é uma pele toda estriadinha, mas não tem. Em climas úmidos, nós já vimos o contrário. Favorecem os tipos de pele mais hidratadas, porque existem muitas partículas de água suspensas no ar e há uma dificuldade maior da água evaporar da sua pele para o meio ambiente. Porque lembram-se o conceito que nós falamos sobre osmose no primeiro módulo? O líquido geralmente ele se desloca por osmose, de um lugar onde existe mais para um lugar onde existe menos. Então, até se eu tenho uma pele muito hidratada, com muitas partículas de água, porém estou num ambiente muito frio, a tendência é que a água migre do lugar onde existe maior quantidade para o lugar onde existe menor quantidade. Aqui no caso, a temperatura ambiente fria, seca, com pouquíssima partícula de água suspensa. Mas esta não é uma regra, então isso pode variar. Nós temos aqui no Nordeste indivíduos que têm pele oleosa, como nós vamos ver em algumas imagens, e que apresentam regiões de desidratação. E nós vivemos num ambiente quente e que não é seco, num ambiente quente e úmido. Geralmente a pele hidratada ela tem um aspecto mais lubrificado, até um pouco pegajoso, dada a quantidade de partículas de água suspensas que existem nessa região. E a pele seborreica, a pele oleosa, em oposição à pele alípica, que é uma pele completamente livre de óleo. Como é o aspecto dessa pele? A grande maioria das pessoas conhece esse tipo de pele de coque salteado, como se fala. Esse é um aspecto de pele untoso, gorduroso, brilhante, com presença de ósseos ou folículos pilosebáceos muito dilatados e aparentes, e a gente costuma dizer que ela é uma pele granulosa. Granulosa é uma pele que nunca é lisa, ela parece que é feita de grânulos. Existe um excesso na produção sebácea e sudorípara, então uma pele que sempre ao toque deixa oleosidade, um certo suor nas mãos, na ponta dos dedos. E na pele alípica, que é uma pele completamente sem óleo, sem sebo, há um aspecto totalmente oposto, uma pele fina e uma pele extremamente ressecada,
mas que pode ter o seu teor hídrico normal. Então, uma coisa não está completamente condicionada à outra. Há um tempo atrás, nós dizíamos que pessoas que têm a pele gordurosa ou oleosa, por ter muito óleo, não tinham perda de água transepidérmica. E eu já ouvi muitas vezes coisas do tipo: professora, se óleo e água não se misturam e essa pele ela está extremamente oleosa, é claro que a água não consegue passar por esse manto hidrolipídico e se dispersar no ambiente. Então, as pessoas de pele oleosa ou de pele seborreica, elas sempre vão ter a pele hidratada. Não, não. Nós podemos ter a pele oleosa, seborreica e desidratada, e nós podemos também ter uma pele totalmente sem óleo, alípica, sem óleo e hidratada. Então, uma coisa não está condicionada à outra. Aqui eu coloquei 3 imagens que exemplificam muito isso. Nessa primeira imagem aqui da esquerda, a imagem superior, obviamente que essa modelo está maquiada e existe um certo trato na imagem, mas nós podemos observar que é uma mulher de pele eudérmica, é uma mulher de pele normal, lisa, com textura suave, sem grânulos. Na segunda imagem, no canto superior direito, nós podemos observar uma atriz que possui uma pele exatamente como nós falamos em relação à pele oleosa ou seborreica. Ela é uma pessoa que tem uma pele oleosa, nós percebemos um aspecto brilhoso no centro, né, na famosa zona T da sua face, granulosa, né, uma pele que apresenta ósseos dilatados, um aspecto muito conhecido pela grande maioria das pessoas, especialmente aquelas que moram aqui no Nordeste. E na terceira imagem, a imagem central inferior, nós podemos observar um aspecto clínico muito comum, inclusive nas mãos, que é a pele seca, a pele desidratada. Nós que temos o hábito de lavar muito as mãos, que expomos muito as mãos e não cuidamos dela, né, da maneira como elas deveriam ser cuidadas, nós percebemos que as nossas mãos tornam-se desidratadas. Até pelo contato com uma luva, no nosso caso como profissionais, ou com agentes químicos sem EPI, né, devida, nós temos esse aspecto apergaminhado, perceba que parece um papelzinho amassado, ressecado, fosco e um aspecto que mimetiza rugas. Muitas vezes o simples fato de hidratar essa pele já deixa com um aspecto completamente diferente. E aí, quais são os itens que nós podemos incluir na nossa anamnese para que a nossa avaliação seja extremamente completa e a partir daqui consigamos traçar planos de tratamentos eficazes para os nossos clientes? A primeira coisa que nós perguntamos aos nossos clientes no anamnese é sobre a sua atividade cotidiana. O que é que esse indivíduo faz? Então eu listei aqui alguns dos itens principais. Porém, ao longo dos módulos, serão incluídos alguns itens e vocês vão perceber, e eu vou sinalizar sempre para que eles sejam incluídos na anamnese de vocês, que tornam-se particularidades na anamnese e no exame físico de acordo com o procedimento que será executado. Atividade cotidiana. Esse indivíduo ele trabalha, onde ele trabalha, ele realiza exercícios, esses exercícios são ao sol, esse exercício é no ambiente fechado, esse indivíduo pratica um exercício aquático. Isso é muito importante que a gente entenda exatamente para saber que tipo de tratamento podemos ou não fazer com esse nosso paciente. Tá? Existem procedimentos minimamente invasivos que exigem no mínimo 24 horas sem realizar atividade física. Portanto, precisamos conhecer o nível dos exercícios. Sono. Nós sabemos que ao longo da nossa noite existem períodos específicos em que nós precisamos do sono profundo, inclusive para secretar alguns hormônios, como a melatonina, hormônio do crescimento. Então, se o seu paciente, se o seu cliente, se o seu familiar que está sendo avaliado nesse momento é uma pessoa que dorme muito pouco ou uma pessoa que acorda muitas vezes à noite, você já sabe que esse é um indivíduo que não tem uma produção hormonal satisfatória, não tem um sono profundo, tem baixos níveis de melatonina e a melatonina está intimamente relacionada com os nossos riscos de hiperpigmentação. Isso mesmo. Quem dorme pouco está mais predisposto a ter manchas.
Quem dorme pouco está mais predisposto a ter disfunções hormonais, inclusive disfunções sexuais, tá? Tabagismo. O tabagismo, ele é um risco, acredito que para quase tudo, tá? Nós sabemos que o indivíduo que consome, né, o cigarro e que faz uso da nicotina, ele tem uma grande vasoconstricção. E o fato desse vaso se comprimir, no entanto, né, faz com que nesse tecido não chegue oxigenação, nutrientes e plasma sanguíneo suficiente, ou seja, não chega água para esse tecido. O etilismo, o consumo do álcool, as pessoas que bebem, primeiro são pessoas que têm o seu metabolismo lipolítico completamente alterado. A bebida, ela dá uma decrescida no nosso metabolismo. Mas no que diz respeito à face, a bebida, ela tem uma característica, ela vasodilata terminações periféricas. E isso é especialmente drástico, lesivo, prejudicial num paciente que tem rosácea, que é uma patologia que nós vamos estudar no próximo módulo, que são aquelas pessoas que possuem muitos microvasos na face. Então o etilismo, ele nos piora de uma forma geral. Estado emocional. O estado emocional é algo que eu tenho falado muito. A saúde mental, o nível de hormônios que esses indivíduos produzem, nós sabemos hoje que o estresse, ele é capaz de causar modificações catastróficas na vida dos indivíduos. Então, quando o indivíduo ele não é bem emocionalmente, quando ele não possui um bom estado emocional, ou quando ele vive na tristeza, na ansiedade, na depressão, os seus índices de cortisol são capazes de piorar a nossa resposta à inflamação, de hiperpigmentar, de diminuir o perfil lipolítico. É muito importante que seja lá qual for o procedimento que você for realizar, que esse paciente acredite no seu procedimento, confie em você, esteja comprometido e não tenha um estado emocional alterado. Pelo menos não seja um paciente extremamente ansioso. Isso pode prejudicar os nossos resultados. Cuidados faciais, cuidados corporais. Aqui nós falamos sobre o home care do nosso paciente, né? Nós trazemos o paciente para a nossa avaliação, nós traçamos planos de tratamentos maravilhosos para os nossos clientes, que incluem um agente higienizante, um esfoliante, um tonificante, uma máscara, uma terapia manual, um recurso eletroterápico, e muitas vezes o cliente em casa, ele só tem um sabonete corporal, um sabonete em barra, que muitas vezes é o mesmo sabonete que esse cliente utiliza para lavar a face. Então, nesse momento é importante conhecer o que é que seu cliente faz, com que sabonete higieniza o rosto, se o mesmo sabonete que ele higieniza o corpo é o mesmo que ele higieniza o rosto, se é um homem que tem um único produto, que são aquelas soluções que são barba, cabelo e corpo, se esse paciente faz uso de um protetor solar, se ele possui, né, ou faz uso diário de maquiagem, que tipo de maquiagem é essa, se é uma maquiagem comedogênica, se é gordurosa. É o momento de entender qual a rotina do seu cliente. A indumentária, que há muito pouco tempo também não fazia parte muito bem da nossa anamnese, hoje conta como anamnese, que é a vestimenta do nosso cliente. Então, determinados tipos de vestimenta, especialmente para corpo, elas são determinantes, inclusive, para moldar as nossas estruturas. Percebam que tem pessoas por aí que possuem a marca da roupa íntima, do sutiã, são marcadas na região dorsal por uma roupa íntima mais apertada, e na face nós conseguimos observar os óculos. Nós conseguimos observar profissionais da área de saúde que fazem uso de EPI e que possuem hiperpigmentações características da marca destas EPIs. Exposição ao clima e ao tempo, como nós já falamos, também dizem respeito ao seu ambiente de trabalho e à sua atividade laboral. Então, depois que nós escolhemos todos esses dados que dizem respeito à vida diária dos nossos pacientes, nós vamos recorrer à história pregressa. O que quer dizer isso? Seja lá qual for a queixa principal desse cliente, se é acne, se é mancha, se é envelhecimento, se é pitose, eu preciso saber como ela começou. Como foi que começou essa acne? Quais foram as enfermidades anteriores ou atuais a ela? Então, você sempre teve acne? Você teve acne na sua adolescência? O que aconteceu antes que possa explicar essa acne?
Qual é a medicação habitual que você está fazendo uso ou que o seu cliente está fazendo uso? Ele faz uso de sulfa? Ele usa hormônio? É um paciente ou um cliente que faz uso de algum tipo de anabolizante? Usa corticoides? Muitas vezes os nossos pacientes eles não dizem que fazem uso de anabolizante, mas usam implantes contraceptivos que possuem doses andrógenas e que são comparáveis a anabolizantes. São pacientes que fazem uso de corticoide contínuo, é um paciente alérgico, bleomicinas. Todas essas são informações que nós precisamos colher para entender o porquê desse indivíduo está apresentando essa queixa principal. Uma outra informação importante são sobre as alterações hormonais. Esse cliente possui algum tipo de alteração hormonal, ou hipofisária, ou suprarrenal, ou tireoidiana. Existem alguns problemas como obesidade, por exemplo, que podem estar relacionados a alterações hormonais, como de tireoide, de ovário, de hipófise. E a pele do nosso paciente ela é um espelho do seu estado interno. Então, a pele do paciente ele é um espelho de todas as alterações pregressas, do que já aconteceu na vida dele para o levar até ali, da quantidade ou da qualidade de autocuidados que ele tem, de como ele se comporta e se protege no seu ambiente de trabalho ou nos lugares onde ele transita. A pele ela é um produto do passado e da disciplina como um presente. Além disso, nós precisamos escolher se os nossos pacientes têm alergia. A grande maioria dos nossos pacientes não sabe se tem alergia a um ativo químico específico. Então, ao longo dessa formação, eu vou pontuando alguns ativos químicos que são clássicos em causar dermatites alérgicas ou dermatites atópicas. E é muito importante que nesse momento da avaliação, neste momento da anamnese, nós consigamos fazer um teste rápido, colocar um pouquinho de um ativo na face interna do braço, no dorso, na região posterior, na região occipital e observar o comportamento da pele desse cliente, do seu cliente como um todo, pelo menos num período de 24 horas. Então é muito importante nesse momento colher alergias. Aqui estão algumas alterações metabólicas e outras particularidades específicas que também estão associadas na sua avaliação. Então é interessante entender se esse paciente tem alguma alteração metabólica importante, como diabetes, se ele tem tendência a uma cicatrização ruim, um queloide, caso o tratamento inclua um procedimento minimamente invasivo, então é muito importante saber se não vamos predispor esse cliente a uma cicatrização ruim, se ele é um hemofílico, se esse paciente ele tem uma tendência a um tempo de sangramento aumentado, se ele possui algum tipo de prótese ou implante metálico ou algum aparelho eletrônico, existem alguns recursos eletroterápicos e nos próximos módulos, mais lá na frente, nós vamos ter uma sessão dedicada inteiramente à eletroterapia básica e avançada e vocês vão poder observar que existe alguns tipos de equipamentos eletrônicos que não podem ser realizados em áreas onde existem implantes metálicos, alguns antecedentes familiares ou fatores alimentícios. Então veja, a avaliação é algo muito complexo, que precisa ser extremamente investigado. E aí, como eu já falei e quero reforçar, a pele do nosso cliente, ela transparece uma história pregressa de autocuidado, de alteração metabólica, de disfunção hormonal, da forma como ele cuidou dessa pele. A pele do paciente reflete hoje o nível, a quantidade e a qualidade dos seus autocuidados, se ele faz uso do home care, qual tipo de vestimenta, qual tipo de EPI que ele utiliza, onde ele trabalha, qual esporte que ele executa. Então ela é um produto da história pregressa, mais os autocuidados que ele tem hoje diante dos seus hábitos ou da sua história ocupacional e comportamental. Bom, ainda sobre avaliação, eu coloquei aqui algumas informações finais, como quantidade de refeições ao dia, quantidade de líquido, dieta e obesidade e história ginecológica. Por que isso aqui? Indivíduos malnutridos, indivíduos que estão em dieta, indivíduos que ingerem pouquíssimo líquido, ou indivíduos muito obesos, que é um verdadeiro paradoxo, a pessoa que é muito obesa, no fundo, são pessoas malnutridas. Então, é muito difícil tratar e esperar uma excelente nutrição, uma resposta positiva na face desse cliente quando ele come muito pouco.
E o pouco que ele come tem um valor nutricional muito baixo. Quando ele ingere muito pouco líquido, quando ele está em dieta constante e dieta muito mal organizada, feita da forma errada. Quando é um indivíduo muito obeso e uma obesidade que não é uma obesidade genética, uma obesidade provocada por uma disfunção glandular, mas uma obesidade por má alimentação. E a história ginecológica também interfere nos nossos resultados, especialmente faciais. Né? Se essa menina ela teve a primeira menarca muito cedo, alterações do fluxo menstrual, a própria TPM, métodos contraceptivos de gestação, porque essas alterações pertinentes às gônadas, pertinentes aos ovários, elas também refletem-se na face, em excesso de oleosidade, em reações, né, hiperreações inflamatórias. Então é muito importante também colher esses dados em específico. E aqui chegamos a algumas características da pele, tá? O que quer dizer isso? Que a hidratação da pele é uma capacidade do extrato córneo em reter água. Para fecharmos alguns conceitos, diferentes graus de hidratação existem em climas diferentes. E a desidratação é um conteúdo hídrico que na nossa pele é menor do que 10%. E mais uma vez vamos reforçar aqui que a lubrificação da nossa pele também depende do nosso NMF, ou fator normal de hidratação da nossa pele. Em algumas regiões, como na zona T, nós podemos perceber, né, um grau maior de oleosidade. E essa zona T, ela inclui o centro da face, a nossa região pré-esternal e a nossa região interescapular, que está ali bem no meio das nossas escápulas, no centro dorsal. Esse grau de oleosidade ele vai variar muito de acordo com algumas alterações climáticas e emoções. E no que diz respeito a envelhecimento e pigmentação, que nesse momento nós vamos falar de uma forma um pouco mais superficial, nós temos algumas alterações também que podem ser avaliadas. Eu coloquei aqui, quanto ao envelhecimento nós podemos avaliar os nossos pacientes, quanto ao nível de exposição solar, quanto à presença de rítides dinâmicas, sulcos ou pitoses e quanto às pigmentações. O que quer dizer isso? Além de toda a avaliação que nós fizemos, né, de toda a anamnese colhendo a história do nosso paciente, além da avaliação física, diagnosticando se essa é uma pele oleosa, se essa é uma pele hidratada ou desidratada, se essa é uma pele normal, nós também vamos avaliar o nível de envelhecimento dos indivíduos e lá na frente nós vamos utilizar testes específicos como a escala de Goldal e nós vamos avaliar também pigmentação e os tipos de pigmentação. Para a gente começar a falar sobre pigmentação, a gente primeiro precisa falar sobre os nossos fototipos. Nós possuímos uma escala clássica, muito conhecida de fototipos, que leva o nome de escala de fototipos ou classificação dos fototipos segundo Fitzpatrick, que é o seu criador, que é uma escala que classifica o tipo de pele, o comportamento da nossa pele e mais uma vez vale a pena ressaltar que essa escala não classifica raça. Então nós classificamos reação da pele desde uma pele fototipo 1, um indivíduo extremamente claro, dos olhos verdes ou azuis e cabelos claros, ao fototipo 6. Luciana, para que eu quero saber cor de pele no momento em que eu estou realizando uma avaliação de mancha? Porque é exatamente conhecendo a cor da pele que eu consigo entender se essa alteração de pigmentação ela é uma hipocromia, se ela está abaixo do tom da minha pele, ou se ela era uma hipercromia, se ela está acima do tom da minha pele. Então, envelhecimento e pigmentação também são características muito importantes de serem avaliadas no momento da avaliação. Aqui, as bibliografias colocam que nós, no hemisfério sul, possuímos um pouco mais de tolerância ao sol e, portanto, nós pigmentamos mais, temos mais o efeito do bronzeamento, porém, nós também temos uma grande tendência à mancha. E que as pessoas do hemisfério norte, elas têm uma absorção um pouco maior de vitamina D, porém, possuem uma tolerância menor ao sol. Nós vamos avaliar na avaliação também do nosso paciente, sendo até um pouco redundante, o turgor dessa pele.
Se é uma pele tônica, se é uma pele durinha, se é uma pele hipotônica, se é uma pele hipertônica e algumas lesões elementares. Eu não vou me deter nessas lesões elementares porque nós vamos ter um módulo exclusivo sobre lesões elementares, que é fundamentos de dermatologia, lesões sólidas, lesões líquidas, lesões caducas, lesões por eflorescência por solução de continuidade. Então eu coloquei aqui as lesões elementares principais apenas como citação para que vocês tivessem conhecimento desde já. Citei mácula, pápula, comedão, ceratose, esclerose, todo esse material vai estar aqui para vocês. Nódulos, pústulas, abscesso, hematoma. Então são todas lesões que podem ser encontradas e que devem estar listadas na ficha de avaliação de vocês e mais algumas delas até um pouco corporais, como lipodistrofia, fibroadema geloide, estria, tá? E outras mais faciais também, como úlcera e acne. Mas são todas lesões que nós vamos estudar aprofundadamente. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês se detenham a anamnese, queixa principal do cliente, entendimento dessa disfunção dessa queixa, qual foi a história pregressa dessa patologia, como esse indivíduo chegou até ali, como essa pele se apresenta, quais são os seus principais hábitos, como esse indivíduo se comporta e como ele cuida da sua pele, e entendimento sobre envelhecimento, turgor e pigmentação. Aqui eu coloquei alguns exemplos de lesões para que a gente vá se familiarizando. Então existem as máculas, que são bem planas, são lesões circunscritas planas. Nós podemos visualizar aqui já uma pápula, pústulas, que estão bem dentro do conteúdo de acne, comedão, nódulos, cistos. No próximo módulo, que será um módulo de acne e limpeza de pele, nós vamos nos aprofundar bem sobre todas as lesões pertinentes aos diferentes graus de acne, desde o grau 1 até o grau 5, assim como as suas sequelas ou cicatrizes. E existem no mínimo 50 tipos de cicatrizes diferentes de acne com propostas de tratamentos diferentes. Aqui nós temos lesões mais graves, como os tubérculos e as vesículas, bolhas, abscessos, né? Aqui no caso uma drenagem de um abscesso, a própria lesão de psoríase, as feridas com formação de crostas, a ceratose actínica ou ceratose solar também, que é muito comum em senhorzinhos, senhorinhas de pele bem branca, hiperkeratinizada e que já se expuseram muito ao sol. E alguns tipos de hematomas, ulcerações e escleroses cutâneas. Nós temos lesões bem graves, como as fissuras, que podem ser genéticas ou provocadas, e lesões por erosão, que são lesões bastante profundas. Aqui eu coloquei uma característica de lesão corporal, como as estrias e o fibroadema geloide, mas onde eu quero que vocês se detenham? Eu quero que vocês se detenham intrinsecamente sobre, neste momento, a avaliação facial. Os instrumentos para avaliação, como nós vamos citar aqui agora, para uma excelente avaliação, e como avaliar intrinsecamente esse paciente. Então, primeiro ponto da nossa avaliação, eu vou até retornar um pouco aqui para o slide. Primeiro ponto da nossa avaliação é compreender qual a queixa principal desse cliente. Esse cliente, ele chega para você com uma queixa de acne, ele chega para você com uma queixa de hiperpigmentação, ele chega para você com uma queixa de envelhecimento, de cicatriz. Compreender toda a história desse cliente. Qual a história pregressa? Quando foi que isso começou? Sempre foi assim? Você sempre cursou com acne na sua adolescência, hoje na fase adulta com acne recorrente? Existe alguma medicação? Existe algum hábito? Existe alguma mania, como a mania de futucar? Existe algum tipo de conduta que esteja ali predispondo a acne hoje no seu dia a dia e até mesmo a conduta emocional? Muitos dos nossos clientes vão nos dizer, sempre que eu estou estressado eu tenho acne. Sempre que eu estou muito nervoso, eu tenho piora da dermatite seborreica ou caspa. Sempre que eu estou muito estressado, eu tenho um surto de herpes labial. Então, compreensão da história pregressa, compreensão da história atual, fatores que podem intervir, fatores hormonais, comportamentais, mentais, condições clínicas, condição de trabalho,
Muitos clientes vão nos dizer, eu não tinha esse nível de hiperpigmentação, mas agora eu trabalho ao sol, agora eu trabalho próximo do forno, próximo de uma chapa, próximo de uma caldeira, num ambiente extremamente frio, a prática de exercícios físicos e outras condições metabólicas de uma forma geral. Além disso, vão existir também as condições específicas e hábitos comportamentais do nosso cliente. O nosso cliente ele vai nos dizer se ele ingere líquido, se ele come bem, se ele é bem nutrido, a forma como ele se alimenta, se ele dorme pouco. Então, estas são características primordiais para que nós entendamos que tipo de protocolo nós vamos proceder com esse paciente. E é a partir daí que eu parto de verdade para um exame físico. Um exame onde eu toco essa pele, onde eu sinto o seu turgor, onde eu avalio o fototipo e onde eu vou avaliar essas condições específicas de pele que eu falei aqui para vocês. Se é uma pele eudérmica, se é uma pele mista, que possui o centro oleoso e a lateral normal ou desidratada. Se é uma pele seborreica ou oleosa, que é uma pele totalmente oleosa, e nós vamos ver o diferencial diagnóstico desses tipos de pele, porque ainda é algo que atrapalha muito. Se é uma pele totalmente desidratada, apergaminhada, craquelada, fosca, ou se é uma pele desidratada. Então, somente depois de uma boa anamnese, de um bom exame clínico, da compreensão da história pregressa, da história atual, dos hábitos de trabalho, dos hábitos comportamentais, do tipo de atividade física que esse indivíduo executa, é que nós partimos para o exame físico e entender quem é você, qual é o seu fototipo,